Aqueles que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos à nossa live. Para quem não me conhece, o meu nome é Cíntia. Eu sou organizadora da formação em biodecodagem aqui no Brasil e também para Portugal. E nós estamos fazendo, durante algumas segundas deste mês de agosto e do mês de julho que passou, alguns encontros aqui, para falarmos um pouquinho das emoções, dos nossos sentimentos, o quanto isso impacta na nossa vida, né? Na nossa saúde. Eu já faço um remember a vocês. Nós temos ali embaixo no cantinho aquele desenho do aviãozinho. Vamos encaminhar esse aviãozinho a todos os seus colegas, familiares, porque o conteúdo dessa live é muito relevante. E é importante que nós possamos oferecer a todos vocês esta oportunidade de estar aqui. Só relembrando a vocês, nós tivemos, então, semanas atrás, né, a participação no dia 18 de julho, com o professor Christian Flesch, aqui na nossa live, ele falando sobre câncer e pulmões, as emoções, os conflitos que desencadeiam essa patologia. No dia 25/7, nós tivemos aqui 3 profissionais impecáveis, né? A Cláudia, a Ciomara e a Paula Ana, falando do câncer de mama e a biodecodagem, também sobre o que é vivenciado e o que impacta nessa patologia, né? O que desencadeia, o que programa e como a biodecodagem pode olhar para isso e ser um coadjuvante, né? Trabalhar junto com as práticas médicas que o paciente já utiliza e já é acompanhado. E hoje nós teremos também aqui 3 queridos também para falar um pouquinho sobre câncer e identidade, né? Encontros e distanciamentos com quem somos, né? Parece um pouco complexo, um pouco subjetivo, mas aí a gente tem algumas perguntas que sempre nos fazemos. Qual é a nossa identidade? Ou, o que é a nossa identidade? É uma essência? É a nossa alma? Nós podemos colocar inúmeras palavras para denominar o que é a nossa identidade. Mas nós precisamos também nos perguntar quantas vezes nós conseguimos nos expressar. Por que essa pergunta de nos expressar? Porque para a gente definir a nossa identidade, a gente sabe que o destino é sempre o mesmo. É a expressão de quem somos. Então eu convido a você hoje a já preparar ali rapidamente a sua pipoca, a já mandar o aviãozinho para o seu colega, para que ele esteja conosco na live, ok? Eu vou convidar então aqui agora para acessar o nosso Instagram, 3 queridos profissionais que fazem parte dos alunos da Escola de Biodecodagem, que é o Alexandre, médico, a Tatiane, terapeuta, e a Natália, fisioterapeuta. Eu vou fazer o convite a eles aqui, então já vou encaminhar aqui o convite para o Alexandre e para a Natália. Pessoal, vocês receberam ali o convite? Olá, Alexandre e Tati, sejam bem-vindos. Natália, boa noite. Olha, estavam todos preparadinhos. Olha, acho que é uma das primeiras lives que eu faço que todo mundo entra rapidinho. Muito bom, muito bom. Eu tô ficando craque. Acho que mais umas 100 lives eu fico muito bem. Já tá Gente, profissional. bom saber, Tati. Gente, primeiro, é assim, muito obrigada mesmo pela disponibilidade de vocês estarem na segunda noite aqui comigo. Nós sabemos o quanto vocês têm ali de trabalho, casa, família, aquela correria toda que é essencial e que nos
motiva, né? Nos faz assim estarmos sempre vivos. Então, para mim é um presente poder recebê-los aqui. Eu fico muito, muito feliz e honrada pela participação de vocês, não somente na live, mas por terem profissionais tão capacitados e tão competentes também na formação em biodecodagem conosco aqui no Brasil. Certo? Gente, deixa eu só fazer uma lembradinha para o pessoal aqui que está entrando agora. Hoje nós estamos na live com esses 3 super profissionais, o Alexandre, que é médico, a Tati, que é terapeuta, e a Natália, que é fisioterapeuta, e nós vamos falar então do tema câncer e identidade. Encontros e distanciamentos com quem somos. Eu tentei fazer aqui, meninos, no início, uma pequena abordagem aí, pautado em algo que a Tati me encaminhou, sobre o que vocês abordariam. Eu espero que eu tenha sido assim, ido no raciocínio do que nós vamos falar hoje, eu acredito que sim. É da importância dessas reflexões, né, de nos colocarmos, ter a oportunidade de nos exprimirmos, né, das nossas expressões. Bom, eu gostaria que vocês pudessem se apresentar um pouquinho, para que as pessoas também conhecessem um pouquinho quem são esses profissionais que eu trago aqui na live, né? Qual a profundidade do conhecimento de vocês, né? Pois é, pode ver quem começa. Ordem alfabética. Sabia que ia acontecer isso. Ordem alfabética. Então, muito boa noite, Cíntia, Tati, Nath. É um prazer imenso, tenho certeza disso, que é um prazer imenso poder estar com amigos, amigas, né? Poder estar com pessoas que eu admiro, profissionais que eu admiro, e poder estar contribuindo para a divulgação de uma terapia que, por mais que ela pareça nova, na verdade ela traz conceitos já existentes. Então ela é talvez mais um convite para a gente olhar aquilo que a gente já tem, né? E como médico eu me sinto realizado de poder ir além da medicina, no sentido de que quando eu vejo então uma pessoa que chega para mim com uma aflição que vem pela doença, pelo sintoma, eu me sinto capaz de poder acompanhar com uma linguagem que é a linguagem que traz de fato aquilo que por trás daquele sintoma está acontecendo e que, consciente ou inconscientemente, essa pessoa busca uma ajuda. Então, queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Ai, Alexandre, é muito gostoso te ouvir. É muito prazeroso ter você aqui com a gente. Mais uma vez, muito, muito obrigada. Ordem alfabética, Natália. Boa noite. Então, eu já trabalhava dentro das terapias integrativas e a biodecodagem veio para acrescentar assim infinitamente. Através da biodecodagem, eu mesma consegui me aprofundar nos meus papéis, na minha identidade, e hoje eu consigo levar as pessoas que me buscam, que me procuram, muito além, né? Que a gente tem que ter ido até lá para poder conseguir encaminhar o outro, né? Então, tenho uma profunda gratidão pela biodecodagem e por tudo que ela transforma nas nossas vidas, né? Natália, a sua frase é extremamente relevante, né? Poder encontrar-me, né? Buscar aquilo para mim, para depois trabalhar com o outro, né? O Alexandre caiu. Então, muito obrigada mesmo por ser essa expressão de força, de mulher, dentro da área da saúde, e que vem agregar conosco aqui toda essa bagagem que você já tem. Muito, muito obrigada. Tati, eu vou pedir para você só um minutinho, deixa eu convidar o Alexandre aqui. Aqui. Pronto, Alexandre está aqui. Agora, Tati, ordem alfabética, você é a última da lista. Acho que agora a Tati que está com um problema de... Acho que ela não está nos ouvindo.
Bom, pessoal, enquanto Tá a cortando Tati... só para mim? Não, tá cortando para nós também, Tati. Agora tá... Tá ok, né? Oi? Voltamos. Agora tá Voltamos aí. ok, agora voltou. Isso. Ok. Primeiro eu queria agradecer por estar aqui, um privilégio, uma honra estar entre amigos, como a Lê falou. A gente troca demais já, né? E vai ser bom trocar aqui, porque isso é um grande bate-papo assistido, né? Na verdade. E, e então, assim, muito grata por estar aqui com vocês. E a minha experiência profissional, na verdade, eu já experimentei alguns papéis diferentes. Eu gosto de brincar de coisas diferentes, né? A minha formação inicial é na área de educação. Eu sou pedagoga de formação. E depois brinquei muito no mundo empresarial e trabalhando com treinamento e desenvolvimento. Brinquei um pouco na educação física também. Acho que isso os meus amigos aqui não sabiam ainda, né? E Não. trabalhava como, enfim, estagiei como técnica de handebol, fiz um monte de coisa. E hoje eu estou terapeuta e professora na área de desenvolvimento humano. E uma parte, assim, muito preciosa disso tudo, eu estou aluna de biodecodagem. E absolutamente encantada com essa ferramenta tão completa e que aborda tantas coisas diversas ao mesmo tempo. Eu encontrei a biodecodificação há alguns anos e quando eu encontrei a biodecodagem, né, a biodecodificação pelo Christian Flash e com todos esses recursos, eu fiquei apaixonada. E estou assim, né? Dedicando boa parte da minha vida e aprofundando nesse tema. Feliz da vida por ter encontrado pessoas incríveis nesse caminho, como você, como a Natália, como o Alexandre. E essa mesa aqui de conversa podia estar muito maior, né? Com Porque tem certeza. tanta gente que está aí assistindo, a gente que, se coubesse mais gente, que ia ser uma delícia estar batendo esse papo com todo mundo. Então, por favor, batam esse papo com a gente. Mandem aí no chat, né? Mandem perguntas, mandem contribuições, porque tem muitos colegas nossos aí também, que eu também tenho certeza que tem muito a contribuir. Né? E eu espero ser verdadeiramente útil nessa noite. Tati, obrigada. Obrigada pelas suas palavras. E assim, quando nós ouvimos tanto a Tati, o Alexandre e a Natália falando de todo o caminho que eles estão trilhando, né, e que eles fazem na vida profissional, é importante nós salientarmos que a biodecodagem não é nenhuma formação melhor ou maior, ou mais profunda, que qualquer outra ferramenta, qualquer outra abordagem terapêutica que muitas pessoas já têm em mãos. Ela só vem agregar, acompanhar, né? E para cada profissional, ela vai se adaptar àquilo que ele já faz hoje junto com o seu cliente, com o seu paciente. Essa, sim, é uma abordagem, né, que eu digo assim, que ela é uma luva perfeita. Ela se encaixa na mão daquele profissional que quer acolher, né? Então, nós estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre a biodecodagem, sobre o câncer, sobre identidade. E como a Tati falou, vocês podem colocar os comentários de vocês, tá? Se vocês quiserem mandar o comentário ali onde tem um pontinho de interrogação, ok? Que eu acho que fica melhor também. Vocês podem colocar ali, nós vamos estar sempre olhando e vamos responder para vocês à medida que couber aqui a pergunta de vocês, ok? Bom, meninos, vamos começar o nosso bate-papo. Como nós tivemos segunda passada com a Ciomara, a Cláudia e a Paula, foi simplesmente enriquecedor. Meninas, posso pegar o gancho aqui? Claro que sim. Eu acho que, aproveitando a sincronicidade que a gente aprende a olhar onde estamos, né? Essa desconexão que teve aí da internet, eu acredito que tem muito a ver com o que a gente vai falar aqui hoje, né? E prestei atenção naquilo que a Cíntia falou no começo acredito que nós estamos aqui buscando esse compromisso de buscar transmitir algo que fique palpável e próximo, não algo desconectado de novo, né?
não algo que seja mágico, mas que não seja real para a gente. O mágico pode ser real e pode ser vivido, né? E talvez eu acho que seja grande convite hoje, quando a gente encontra a nossa identidade. Uma das grandes experiências que eu tive no trabalho da biodecodagem comigo foi quando eu vivi o meu terreno da minha identidade, que era um lugar amplo, um campo amplo, e tinha uma trilha de ouro, e que era infinita, não tinha fim. Não tinha muros, não tinha limites, mas ao mesmo tempo eu não me sentia nem sozinho nessa amplitude. Eu não precisava de ter ninguém lá, mas eu poderia convidar qualquer pessoa ali. E experimentei uma felicidade, uma paz, uma tranquilidade, que ela está onde? Hora nenhuma foi me palpado do externo, ela foi sentida em mim. Então, talvez, eu acredito que é isso que é uma das formas que a gente pode dizer sobre a identidade. E fico perguntando, né, Cíntia, como levar isso para que isso possa ser visto como um recurso, uma ferramenta mesmo terapêutica, né? Afinal, Exato. hoje o tema que a gente trouxe como proposta é um tema que pode estar dentro das minhas próprias crenças, mas é um tema delicado, não é? Não estamos lidando com qualquer doença nesse tema, estamos lidando com uma doença estigmatizada, uma doença que, quando vem um diagnóstico, a maioria de nós vai carregar um peso sobre esse diagnóstico, sobre o impacto disso sobre a nossa sobrevivência, sobre a vida, sobre um questionamento do que está acontecendo com a gente. E como que a biodecodificação, a biodecodagem pode trazer, né? O que ela pode acrescentar, como você falou, pode agregar para esse tratamento de um momento talvez crucial para aquela pessoa, né? Muitos vão viver talvez uma sensação de algo está escapando. E o que está escapando? O que a gente pode recuperar, né? Então, acredito que esse é o primeiro gancho que eu queria pegar aqui com a gente. Quando desconectou, eu até me vi, Cíntia, desconectado de mim, que eu já estava assim, pensando o que eu poderia fazer de mais perfeito para apresentar. Aí pronto, aí eu já me vi me identificado nesse papel, né? O papel que eu preciso fazer o meu melhor, eu preciso ser perfeito. Para quê? Para que eu preciso disso? Bom, em algum momento eu acreditei que se eu desse o meu melhor, se eu fosse mais perfeito, eu seria amado. Então, essa ilusão que eu vivi, ela se torna real na minha concretude dos meus comportamentos. Mas ela, ao mesmo tempo, se afasta de toda a oportunidade que eu posso mostrar de quem eu sou de verdade, né? E o sou não tem esforço. E o ser perfeito é um grande esforço, pelo menos para mim. Então eu estou abrindo mão desse papel. Olha, Alexandre, suas palavras já me levaram lá atrás. Eu falei que eu já falei aqui, e toda live que eu falo, eu vou repetir. Eu falo assim, que eu tenho que parar de fazer live, porque cada live que eu falo, eu conto um pouquinho do que eu vivo, da minha história como Cíntia, como pessoa. E eu acho assim, eu acredito, que nós contarmos as nossas histórias, compartilhar essas histórias para outras pessoas, é uma forma de nos expressarmos também, de tornar a vida um pouco mais leve, né? Mas eu sempre brinco aqui. Quando você fala que as pessoas, quando recebem um diagnóstico, né, de uma patologia como o câncer, independente de aonde ele está, um órgão interno, no órgão externo, é impactante. Eu vou contar para vocês, eu acredito que nem vocês não sabem disso, mas em final de dezembro, início de janeiro, eu fui surpreendida com algo que estava além da minha possibilidade de aceitação, né? A gente é saudável e busca saúde, né? E às vezes eu me pergunto por que eu estou na biodecodagem, né? Por que ela veio até mim? Eu sempre pergunto. E em alguns exames que a minha ginecologista pediu, ela, no meio dos exames, sem eu perceber, aliás, um monte de exames de sangue, tinha lá um exame que eu
nem olhei, né? Porque estava acostumada a fazer tantos exames. Só que quando eu recebo o resultado pelo e-mail, né? Do plano de saúde, ele manda o resultado dos exames por e-mail. Eu fui olhar e tinha um exame novo. E esse exame era um marcador de CA. E exatamente no dia 27 de dezembro, que era o meu aniversário, eu estava abrindo esse e-mail e esses 2 marcadores estavam alterados. Então, para mim, assim, foi muito difícil, porque a médica estava em viagem, eu não conseguia conversar com muitos médicos naquele momento, e eu acabei passando o meu aniversário, o ano novo, com aquele peso. E não contei para ninguém. Que hoje eu vejo que foi, assim, um erro muito grande, porque eu poderia ter compartilhado com tantas pessoas, mas é como você disse, quando nós olhamos um resultado, o quanto aquilo, olhar para aquilo, impacta mais do que o próprio resultado, né? E aí, assim, fui dia 4 de janeiro, consegui consulta, enfim, graças a Deus não era nada, é só um marcador alterado, todos os exames clínicos estão tudo bem, mas olhar para aquilo fez uma mudança extrema em mim. Se com a biodecodagem já estava buscando essa minha identidade, quem eu sou, para que eu estou aqui, qual é a minha função aqui, o que eu posso melhorar, o que eu posso cooperar, a partir desse dia foi um divisor de águas na minha vida. Eu posso dizer para você que foi o terceiro divisor de águas que eu tive na minha vida, mas que dividiu e me tirou do algo ruim, me levou para algo muito melhor. Então, hoje essa live para mim vai ser um presente, com certeza. Gente, quando você traz isso, eu fico aqui pensando sobre a importância do significado que nós damos às doenças, não é? Então, quando você recebe um diagnóstico de uma doença que é grave, se aquilo está cheio de significado, está cheio de memória, cheio de informações que a gente já tem e que trazem todo um sentido para aquele resultado. Se esse resultado está associado a uma sentença de morte, à dor, ao sofrimento, a gente já mergulha nesse contexto, né? Mesmo que Sim. não seja um resultado real, que sejam outras coisas, mas a gente já mergulha. Então, agora eu queria trazer um pouquinho dessa reflexão sobre a forma como nós olhamos a doença, que é o que a biodecodagem propõe. A doença, para nós, não é um problema, né? Não é um castigo, uma punição. Ela é uma solução que o nosso corpo está dando para algum conflito, para alguma questão. Sim. Tem uma intenção positiva por trás dessa doença. E o câncer não é diferente das outras doenças, também tem uma intenção positiva, né? Então, quando você, na tua experiência, se convida a olhar para essa intenção positiva, você está ajudando seu corpo a solucionar o conflito e dizendo a ele, olha, eu tenho outros recursos para solucionar isso, né? Eu tenho outros caminhos que não reproduzir células de um tecido. Eu tenho outra alternativa. E aí eu fico pensando também o quanto isso pode ser usado de maneira preventiva. Sim. O quanto, por exemplo, hoje a gente está trazendo um viés do câncer, que é a questão da identidade. Então, assim, somado a outras coisas, o quanto, se eu trabalhar na identidade, eu posso estar prevenindo situações como essa, conflitos como esses, né? Então, além do que o Ale já trouxe, né, de que isso tudo possa ser útil. Tati, travou aqui para mim um pouquinho. Travou para todo mundo? Eu estou ouvindo bem, só a imagem de vez em quando desfigurando. É. Voltou a ouvir, Cíntia? Eu tô Olá. ouvindo bem. Eu tô te ouvindo travada, para mim travou um pouquinho. Você tá me ouvindo? Nath e Ale estão ouvindo? Eu tô ouvindo. Eu tô Nath ouvindo. e Ale estão? Sim. Cíntia, acho que Então eu. foi só para mim. Isso. Então, desculpa mas a interromper você. Imagina. A reflexão é essa, de quanto isso também, além de colaborar no tratamento, como a Ale já trouxe, pode nos ajudar
a prevenir, né? E auxiliar o nosso corpo nas soluções desses conflitos todos, não é? O trabalho de identidade é um trabalho muito profundo e lindo. E assim, nós quatro não estamos aqui reunidos falando de identidade à toa, nós À ensinamos toa. aquilo que nós precisamos aprender, né? Eu mais falo daquilo que eu mais preciso aprender. Então, muito agradecida, obrigada, porque eu preciso olhar para a minha identidade, eu preciso me desidentificar daquilo que não é minha identidade, mas que eu tomo como minha identidade, não é? Então, esse está sendo mais um exercício, mais uma provocação. Hoje ainda. Oi, Natália, pode falar. Quando você fala, Travou. A Natália travou. a história, né? Me remete muito ao que eu também já vivi. Meu Natália, pai, que faleceu. você está me ouvindo? Travou? É que deu uma travadinha. Travou. Se você puder começar a sua frase, a sua fala de novo, porque para mim travou, acho que travou para os meninos também, Tati? Sim, Travou. sim. Travou? Tá me ouvindo bem agora? Agora sim. Aham, agora sim. Na minha família, Nath, tá travando. em que o Tá travando diagnóstico de foi novo. Você tá câncer, nos muitas vezes ouvindo? eu me perguntei, né? Lá atrás, Tati, no Nath, passado. Nós precisamos Vocês. estudar isso. Vou mudar de Não é possível, a gente Nó- conversa todo dia. Como é que hoje vai ficar travando isso? tá travando, Nath. Vou mudar de lugar. Vocês estão me ouvindo melhor agora? Bom, Vai Vamos pro teu ver. cenário normal lá sempre, Ainda? talvez ajude. Ainda. parece que deu uma Nath, tô travadinha. adorando conhecer Nath, sua vou casa. achar um Muito lugar. bem. Aqui Veja se se Agora travar, sim. eu tenho que ir pra rua, viu, Alexandra? Aqui se travar, eu tenho que ir pra rua, porque o único lugar que pega legal é aqui. Pra lá, pros quartos, esquece. Nath, vamos lá. Então agora vocês me ouvem, né? E lá no passado, quando eu não tinha Ah, todo o conhecimento, muitas Não. vezes eu me perguntei, gente, mas por quê? Por quê, né? Ô, Nath, experimenta colocar o fone de ouvido para ver se ele dá uma ajustada, alguma coisa assim, talvez fique melhor. Porque realmente está cortando. enquanto a Nath Pessoal, ajeita, sabe o que a gente podia Isso. fazer? Porque a Cíntia deu um gancho pra gente no começo, que foi muito interessante, que ela falou, olha, a biodecodagem não é a melhor terapia, Continua aí ou a que eu vou mais buscar. profunda, ou a solução do mundo todo. Mas ela é uma terapia. E ela tem uma especificidade, ela tem uma identidade, né? Então, que é só dela. E o que que é isso? É que nós olhamos via biologia, né? Todo trabalho é Exato. feito com viés da biologia. Então, antes da Nath falar, eu acho que a gente podia, a gente até estava brincando de se provocar lá no WhatsApp, e eu fiz uma provocação, eu falei, ok, mas biologicamente, qual é a relação da identidade e do câncer? E fala, Lê. Qual é? Então, eu gostei dessa provocação quando você fez, Tati, que eu acho que, sabe uma maneira bacana que eu gosto de trazer como uma analogia? A identidade, quando a gente olha para a biologia, é aquilo que é natural. É aquilo que não tem um esforço para ser. Porque ser não existe esforço, ele é natural, ele é da natureza, né? Uma vez eu falei assim, um rim não se esforça para filtrar, ele simplesmente filtra. É da identidade do rim, é da biologia do rim fazer a filtração dos líquidos. Um coração, por mais que ele esteja bombeando ali, se a gente pensar, nossa, que esforço aquele coração,
é natural do coração, da musculatura do coração, daquele órgão, bombear, contrair e relaxar. Então, qual é a nossa natureza? O que é natural para a gente, né? O que nos coloca em um estado onde não existe esforço para ser. Então, a gente pode observar que a doença é uma tentativa de adaptação àquilo que internamente a gente não está conseguindo solucionar. Aquilo, quando a gente olha para o nosso terreno, talvez a gente está fixado por um conflito, uma vivência que a gente viveu em isolamento, sem apoio, e a gente acreditou que naquele momento era a única maneira de solucionar aquela experiência. Então a gente perpetua aquela experiência em busca de solução. E isso coloca o nosso organismo sobre um estresse que, em algum momento, se a gente internamente não satisfaz com aquilo, o corpo vai buscar aquela solução para a gente. Então ele entra em estresse junto com a gente. E esse estresse significa sintoma, significa a enfermidade em si. Então, por mais que a gente olhe para o externo e diga, nossa, mas a doença é um desastre, ela acaba com o nosso corpo, ela tira a estrutura do corpo, ela deforma, ela enferma o nosso corpo, na verdade o corpo, ele simplesmente, como identidade natural e biológica, ele está ali para nos servir, biologicamente servir à nossa sobrevivência. Então a gente pode observar que existe uma intenção positiva ali. E quando a gente olha para o câncer busca eternizar isso. Né? Alexandre. Desligar a tecla que programa a morte natural celular para viver o não natural. Né? De um tecido Vou parar de falar um pouquinho. Né? De um tecido específico, que é interessante, porque é uma identificação. Né? Eu atribuo identidade a algo que é uma parte. Então, assim, aquele tecido vai se reproduzir, aquele aspecto, aquele pedaço, como se ele fosse o próprio ser. Sem aquele pedaço, eu não existo. Então, eu vou reproduzindo mais e mais e mais daquela parte, porque eu estou identificada com ela. E o Christian fala isso, ele faz isso com muita beleza, mostrando que o corpo é uma metáfora da vida. Então, quando eu olho para o câncer, qual é a partezinha, né? Qual é essa metáfora? Qual é o significado atribuído àquela parte que eu quero eternizar e multiplicar, porque eu me confundi com ela, achei que eu sou ela, não é? Então, biologicamente falando, a relação do câncer com a identidade é isso. É esse pedacinho que eu achei que sou, e que sem ele eu não sou nada, que eu preciso perpetuar e eternizar. Natália, tô de dedo cruzado aqui. Agora vai, gente. Então, pegando o seu gancho, Tati, a gente entra e sai de papéis, né? E em alguns papéis, a gente entra e não sai. Se identifica tanto com ele, que se a gente não tem mais aquele papel, o sentido da vida, ele é perdido. Então, a gente se identifica, eu sou a Natália, eu sou fisioterapeuta, eu sou mãe. Enquanto a gente deveria usar, eu tenho filhos, eu tenho uma profissão, em que eu posso entrar nesse papel e sair. E, usando a perfeição do Alexandre, se eu não for feita naquele papel, eu sou muito além dele. Eu posso sair daquele papel e voltar a ser a essência que eu acho que, né? Por mais que a gente fale, é a alma... É sempre muito mais do que isso. Então, eu sou Natália, muito mais do que esse papel. Você me faz lembrar da live da semana passada, quando a Claudinha coloca muito bem a questão do câncer de mama e a relação da identidade da mãe. Quando o filho sai, que aí eu não sou mais mãe, porque o meu filho está adulto, ele não tem aquela dependência de mim, então eu fico sem saber quem eu sou, né? Sim. E aí eu tenho um conflito de identidade. Poxa, e agora? Qual que é o meu papel? Entende? E aí você relata muito bem, e a Claudinha colocou isso de uma forma muito interessante. São as identidades, como a Tati disse, né? As nossas identidades que vão fazer com que nós tenhamos mais necessidade de gerar
aquilo maior dentro de nós, e aí nós geramos a célula, nós geramos a doença, nós geramos a falta daquilo, né? E Sim, tantas a gente outras acaba patologias. Desculpa, se pode você falar. tá muito identificado com aquele papel, você se afasta de quem você realmente é, né? E é aí que ocorre essa necessidade da eternidade, de algo que sem aquilo eu não posso, não, a vida não tem mais sentido, né? Importante para a gente colocar que na biodecodagem a gente estuda profundamente a gestação e 9 meses antes da gestação, a gente recebe aquele contrato que a gente assina sem saber o que é, e nisso a gente já recebe uma parte daqueles papéis. Então, se eu sou uma filha que fui desejada para cuidar do meu irmão menor, e eu estou identificada com esse papel, se eu não posso mais cuidar do meu irmão, quem que eu sou então? Né? Então, a gente recebe recursos para identificar e para se desidentificar desses papéis e se conectar com o que eu realmente sou, que é muito maior do que tudo isso, né? Exatamente. A gente já teve aqui uma pergunta que se vocês quiserem, eu coloco agora para vocês. E vem ao encontro dessa identificação, né? Relacionado à patologia, em que parte do corpo está essa doença, né? Versus qual é a identidade, né? Qual a identificação? Então, tem uma ouvinte nossa aqui que diz assim: uma associação de um câncer de garganta ou de cérebro. Qual poderia ser? Nós vamos falar do câncer só de garganta, tá? Porque na segunda-feira que vem, nós vamos ter a professora Gladys falando sobre câncer e cérebro. Aí você vem assistir a nossa live na segunda-feira para você ter a resposta dessa associação. Os meninos agora vão falar para você da associação de garganta. Eu queria pegar um gancho antes de responder a pergunta, para a gente levar a pergunta, que algumas vezes, quando a gente vê essa maravilha desse instrumento, que é a biologia, acaba que a gente volta a utilizá-la de uma forma que não é a biologia, que é a forma racional. E a biologia, ela é sensorial, ela está em conexão com o nosso subjetivo, com as nossas emoções e com o nosso sentir. Então, acaba que parece que a gente volta para aquilo que a gente aprendeu, da forma de que eu tenho uma amidalite, então a amidalite é Staphylococcus, Streptococcus, e do Streptococcus eu vou usar amoxicilina para tratar. E aí a gente tira a grande essência do indivíduo, que é a grande proposta das terapias, né? De olhar para o indivíduo e alcançar a essência e o que é esse indivíduo, né? Então, quando a gente olha para um câncer de garganta, vão vir várias hipóteses, vão vir várias possibilidades. É lógico que a função é específica, como a Tati falou, né? A função da garganta, da hipofaringe, das nossas cordas vocais, são específicas. É específica. Agora, o que ela é de sentido para você? E aí eu vou trazer uma analogia para essa pessoa que perguntou, né, Cíntia? Se eu vivo no meu primeiro mundo, na minha primeira noção de mundo, que é o meu pai e minha mãe, e eu os vejo doentes, e eu os vejo com necessidades, e eu os vejo que se eles não existirem, eu não existo, porque naquele momento, como criança, eu dependo deles para existir. Então, eu me identifico com um papel de que eu preciso salvá-los, eu preciso curá-los, eu preciso fazer de tudo para que eles sobrevivam. Eu posso me identificar com algo muito além do que aquela realidade, porque o que importa é como eu vivo aquela realidade. Então, naquele momento, eu vivi aquilo como mundo, como universo, como cosmo, como tudo que eu tenho. Então, acaba que eu posso entrar num papel não de salvar o meu pai e minha mãe, eu posso entrar num papel de salvar o mundo. E isso vai ser
o que eu preciso fazer, né? Da mesma forma que quando você viu o diagnóstico lá dos marcadores tumorais, a sua mente já foi muito além. Talvez ela já até projetou a sua morte, o seu velório, de como seria, como é que seriam as pessoas estarem ali, como é que seria você doente. E a gente está vivendo no aqui e agora um futuro possível, um futuro talvez ilusório, mas ele é real para mim. Sim. Porque no meu sentir, na minha pele, no meu olho, quando eu li, nas crenças que eu tive por trás, ele traduz esse sentir para mim. Alexandre, Afinal, tudo a gente está trazendo sentido, né, Cíntia? Eu ri porque, assim, quando eu olhei, a primeira coisa que eu pensei foi na minha filha. Tipo, e agora? Né? Tipo, minha filha, preocupação com ela. Tipo, se eu falto e ela, né? Mas é bem isso que você colocou. Essa preocupação, a gente vai além do que é a realidade. Sabe que eu acho que vale a pena a gente refletir um pouquinho mais ainda sobre isso, porque uma das características do inconsciente é que ele não distingue o real do imaginário, não é? Então, eu gosto sempre de fazer aquela brincadeira do limão e dizer assim, olha, fecha os olhos, imagina um limão na mão, corta o limão, agora espreme o limão. Quando eu faço isso num curso, todo mundo faz... Eu falo, salivou, salivou. E aí eu falo assim, cadê o limão? Cadê? Me mostra o limão. Não tem limão. Falei, como é que você conseguiu produzir saliva sem o limão? Pois então imagina todos esses pensamentos que você tem. O que é que eles não podem produzir no seu corpo? É a mesma coisa. Porque para o meu corpo não importa se eu estou pensando em algo ou estou vivendo de fato. Se eu paro aqui e pensar, meu filho está na rua, ele não chegou, ele está de bicicleta, meu Deus, será que um carro... Pronto, meu coração já acelerou. Minha pressão já subiu. Eu já estou pronta para lutar, para fugir, para fazer o que for. Então, eu acho que isso é assim um alerta grandão. Nós precisamos vigiar o que passa dentro das nossas mentes. Porque isso vai determinar os conflitos que eu vou viver e a forma como eu vou ver tudo e viver tudo, não é? Eu sempre brinco, né? Vigiar e orar e não era para fazer com o vizinho, nem com o amigo, nem nada. É aqui dentro dos nossos pensamentos, porque eles determinam muita coisa. Muito precioso isso que a Alê trouxe, que a Cíntia exemplificou, porque os pensamentos têm a mesma força que o que acontece, porque tudo acontece aqui dentro. Aliás, o que acontece nem tem força, não é? Tem força como eu lido com o que acontece, como eu vejo com o que acontece. E dentro disso que o Alê complementou, e dessa pergunta que veio, eu acho importante colocar, né, disso do sentido, que não é o fato externo que vai determinar que câncer você pode ter ou que doença você pode ter, nunca. Porque o mesmo fato pode ser interpretado de maneira diferente por pessoas diferentes. E é essa interpretação que vai determinar a forma como você vai reagir. Se alguém entrasse aqui agora, vamos fazer de conta que a gente estivesse numa sala física, e uma pessoa entrasse aqui e me desse um tapa na Cíntia, um na Natália e um no Alexandre. Pode ser que eu chorasse 2 dias sem parar e dissesse, meu Deus, como pode fazer isso comigo? A Cíntia pode ser que saísse e desse outro tapa. A Natália se congelada. E o Alê pode ser que risse sem parar e falasse, meu Deus, que pessoa louca. Que a gente poderia estar produzindo outro tipo de conflito. Jamais. Jamais, porque cada um vai responder com base naquilo que já está aqui dentro, não é? E como vê o mundo. Então, como eu interpretei o que me aconteceu, é que vai determinar a doença. E aí o Alê disse bem, é claro que a garganta tem um tecido específico, mas a gente nunca pode esquecer que cada ser é único. E cada um interpreta o mundo de uma forma. Então, a gente não é liso aqui, viu? A gente só não pode generalizar e dar uma receita pronta, porque isso é leviano.
né? É leviano achar que a gente pode responder sobre os conflitos de cada um assim. Nós temos diretrizes, né? Direções, claro que a Sim, gente já sabe, né? Hammer nos presenteou com esse conteúdo todo, dizendo que cada tecido responde a um conflito específico. Mas é muito importante olhar cada ser como único. Né? E a pessoa que como fez a pergunta é única. Por isso é que a gente não pode, assim, né, de maneira genérica, tá trazendo as respostas. a gente tem outra perguntinha, Natália. O pessoal falando, né, dos tipos de câncer e dicas. Acho que a dica mais profunda que a gente pode dar é exatamente o tema da live, é a identidade. Então, quando você consegue se colocar nesses papéis em que você entra e sai, que são papéis transitórios, quando você consegue entender que a sua identidade não é aquele papel, essa é a maior dica. Quem é você? Né? Quais são as crenças que te fazem estar identificado com aquela função ali? Então, é buscar muito isso, né? Natália, e hoje, ouvindo você, você me leva a algo que eu li pela manhã, que era assim: quem é você? Você é o resultado do que lê, das pessoas que estão em volta de você, daquilo que você assiste nos seus filmes, na sua TV. Quem é você? E muitas vezes é isso. A gente nem tem condições de fazer uma análise de quem somos. E eu porque acho que são tantas influências. Uma pergunta que fica é: o que se você perder hoje, a sua vida deixa de fazer sentido? Então é muito importante trabalhar nesse ponto, que é por aí que a gente vai encontrar ao que você está identificado, né? O que eu estou identificado. E aí eu acho que também a gente reflete um pouquinho sobre o que é identidade e o que é identificação. Né? O que é esse quem eu sou? E vamos falar que para essa pergunta é muito desafiador de dar resposta, né? Até porque eu lembro que quando eu entrei nesse caminho de autoconhecimento, de desenvolvimento, chegou uma hora que eu falei assim, peraí, mas tudo que eu estou descobrindo é o que eu não sou. Eu quero saber quem eu sou, porque eu só sei quem eu não sou. Tá bom, eu não sou mãe. Eu estou mãe. Eu não sou terapeuta, eu estou terapeuta. Eu não sou a dona dessa casa, eu tenho essa casa. Aí vai. E sobrou o quê? Então o que é que eu sou, de fato, né? E aí eu nem arrisco trazer uma definição, porque por isso que existe essa expressão tão bonita que é eu sou. Eu sou. Eu sou. É aquilo que não está submetido ao tempo, não está submetido ao espaço, né? Aquilo que fica mesmo que tudo vá. Aquilo que a gente não perde. E isso é muito mais que qualquer papel. Que qualquer papel transitório, não é? E que nos permite aceitar a realidade como ela é. Porque a não aceitação dessa realidade como ela é que faz com que o corpo tenha uma necessidade não atendida diante daquele externo ali. Exato. E quando eu estou identificada, veja só, estou identificada com o meu papel de professora. E aí alguém me fala, nossa, Tatiane, você é péssima professora. Então, se eu estou identificada com esse papel, eu sou péssima. Eu sou uma pessoa horrível. Porque aquilo é tudo. É o que eu sou. Então, como é que eu posso não ser pronto? Eu me sinto desvalorizada porque eu acredito que eu sou aquilo. Não é? Quando eu me distancio dos meus papéis, eu sei brincar, igual a Natália falou, de entrar no papel, sair do papel e dizer, peraí, eu sou, por exemplo, eu estou identificada com o papel de aluna. E eu passo por um teste e eu não sou aprovada. Pronto. Eu me desqualifico toda, porque eu acredito que eu sou aquilo. Agora, quando eu sei sair desse papel, eu falo, não, peraí, eu estava brincando lá. Né? É como a palavra persona, personalidade vem do grego persona. E vem do teatro grego, que era
não tinham muitos atores, então eles precisavam entrar no palco, sair, colocar uma máscara, volta em outro personagem, tira a máscara e coloca outra. Então, é esse atuar, voltar, brincar e trocar. Eu duvido que tenha, ou talvez, né, tenha tido um ator que botou uma máscara e nunca mais conseguiu tirar. E disse, não, não tira não, porque eu sou. Você já pensou, por exemplo, numa novela em que o ator se identifica com o papel e fala assim, não, eu sou esse assassino aqui da novela. E ele sai e nunca mais consegue voltar. É disso que a gente está falando. Nós Sim. brincamos de ser muita coisa, mas são as nossas personas, são os nossos papéis. Quando eu sei tirar a máscara, eu não fico identificado com ele. Eu lembro quando eu estava no mundo empresarial, a Cíntia também viveu esse mundo, né? A gente dizia assim, a gente ia em algum lugar, e, né, numa reunião, e falava assim, eu sou a Tatiane da... E falava o nome da empresa. Não era assim? Era quase um Sim. sobrenome. Eu sou a Tatiane da... Tatatã. E eu testemunhava muitas pessoas que se aposentavam e tinham câncer. Agora, com a biodecodagem, eu consigo entender. Porque era aquilo que eu era. Não é? E aí, quando eu deixo de ser, o que acontece? Eu não existo. Então, essa pergunta que a Natália trouxe é um bom questionamento para ficar para todo mundo que está ouvindo. O que é aquilo na sua vida que, se não existir, você deixa de existir? É aí que está o nó, a sua grande identificação. E é aí que está o grande exercício de distanciar. Falei muito já. Vai. E pegando Não, esse falou. grande gancho aí, que eu achei fantástico, aí a gente vê a biologia, né? Então, sem isso, eu não existo, se eu não existo, eu vou morrer. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou ativando o programa de sobrevivência máxima, que é o câncer. Então, eu preciso perpetuar esse papel, isso que eu me identifico como existir, para eu sobreviver. E a grande metáfora, talvez, dali seja para eu sobreviver às custas da não sobrevivência. Às custas do consumo de tudo que eu tenho no meu corpo. Às custas de que todo o resto, todos os outros órgãos precisam estar a serviço em função desse câncer. Né? Lógico que eu estou traduzindo talvez um câncer mais avançado, que saiu dos limites daquele tecido, né? Que é o conceito de um câncer avançado, e ele está buscando outros territórios e passando dos limites dele e chamando esses outros limites para atender. Né? Então, o câncer na leitura biológica seria isso. Né? Eu preciso sobreviver ao máximo, porque sem aquilo eu não existo. Sem aquilo eu vou morrer. Sem aquilo é o perigo máximo da minha sobrevivência, né? É bastante profundo, como a aluna diz aqui, mas para nós que estamos dentro desse cenário, dessa vivência da biodecodagem, nós já conseguimos olhar para tudo isso com uma certa leveza e um entendimento sobre isso. Essa live não é para isso que eu vou falar agora, mas para as pessoas que quiserem conhecer e serem atendidos por uma sessão de biodecodagem, hoje nós já temos aqui no Brasil alguns profissionais que já podem, né, atender com essa terapia. Essa terapia hoje, né, essa abordagem terapêutica, que é um novo paradigma das doenças, ela tem um formato de atendimento online também. Então, as pessoas que estão aqui, que desejarem conhecer mais e quiserem passar por um atendimento, por uma sessão, nós temos a Tati, o Alexandre, a Natália, e no nosso Instagram, se vocês forem no feed, forem buscando as informações, vocês vão encontrar lá posts com informações de outros profissionais que também estão aptos já a atender com a biodecodagem. Nada é difícil, nada é impossível, tá? Isso é uma identidade sua, uma identidade que a gente tem daquilo que não pode ser mudado. Então, é uma grande oportunidade para nós olharmos para isso tudo também, ok?
Aqui Cíntia, nós posso só tivemos, complementar uma coisa também? claro, Para não deixar a moça. Eu acho que é uma moça que fez a pergunta, né, isso, da aham, garganta. isso, Eu não sei responder, e eu não sei se as meninas conseguiriam responder. À medida que, quando a gente olha para a biodecodificação, a gente está a partir de um diagnóstico muito específico. Então, garganta, quando eu olho para a garganta, pode ser a amígdala, pode ser as cordas vocais, pode ser o recesso das cordas vocais, pode ser a minha epiglote. Tudo ali chama-se de garganta. E dentro da garganta, do órgão, também tem um tecido específico, e esse tecido específico tem uma função específica. Então, a gente olha para os conflitos a partir de um sentido biológico do tecido específico de um órgão específico. Então, quando a Tati fala sobre a leviandade nossa, é justamente isso. É despertar muito mais para você, não uma resposta pronta, porque ela não vai ter, mas para despertar a linguagem específica da biologia dentro da subjetividade vivida por experiência individual de cada um. Senão a gente perde essa identidade. E a gente vira um bolo todo, né? E quando a gente estuda medicina baseada em evidência, a gente está dentro desse bolo para compreender um pouco a doença. E aí, quando a gente vem para a terapia, a gente pega esse bolo que é ofertado para a gente como conhecimento da medicina, para a gente olhar para o indivíduo. E para poder acompanhar esse indivíduo a voltar para a sua identidade. Que esse é o grande convite da biologia. Ela te traz em um sintoma, em um sentir que dói, para você parar de olhar para fora e olhar para dentro. Descobrir dentro aquilo que já existe, na verdade. Ou, como a Tati diz, né? Não é descobrir, né? É só lembrar, né? Relembrar, reconectar aquilo que a gente já tem. Isso. Vale lembrar... Perdão. Oi, Tati, pode falar. Não, é só para ressaltar isso que é muito específico mesmo, né? Quando a gente fala garganta, tá falando muita coisa. A gente, dentro da biodecodagem, a gente sempre atende com base no diagnóstico médico, que é bem específico. Então, para responder o código como a Lê falou, daquele pedaço, daquele tecido, a gente precisa ter o diagnóstico e essa precisão. Tati, você leu o que eu ia falar, porque eu ia comentar exatamente isso, né? Que nós trabalhamos, a biodecodagem trabalha com base na nova medicina germânica, que traz esse olhar biológico sobre as patologias, que consegue, no momento da anamnese, daquele primeiro contato com o paciente, fazer a identificação, mas com outros recursos que a biodecodagem nos oferece, outras ferramentas mais profundas. Então, nós conseguimos, não sei se a palavra aqui cabe, mas olhar mais precisamente ou subdividir aquela situação em algo mais preciso, né, para chegar ali, baseado no diagnóstico, a algo que realmente foi um conflito que programou aquela patologia e em algum outro momento, uma outra situação vivenciada, desencadeia aquela patologia, tá? Então, esta é a riqueza que a biodecodagem nos oferece. Todo um embasamento da nova medicina germânica, todo um embasamento do trabalho de Erickson com a hipnose, também tem na biodecodagem um trabalho profundo que até a Nath aqui mencionou, que é o Projeto Sentido, Ciclos Memorizados e também o Ranking de Irmandade, que é um trabalho de Marc Flechet. E o grande diferencial são os protocolos de tratamento. Aquilo que foi desenvolvido com esse olhar de escuta por Christian Flesch, com aquela necessidade de acolher o paciente e oferecer para ele, além de uma análise de tudo que ele vivenciou, algo que pudesse levar ele no momento desse conflito, olhar para isso, trabalhar isso, para ajudar ele se curar, a se tratar, a se livrar, a se libertar dessas situações, né? Por isso que a biodecodagem ela é bastante completa e pode ser trabalhada coadjuvante com qualquer outra ferramenta, abordagem que o profissional já tem hoje. Gente,
eu poderia ficar aqui com vocês mais 2, 3 horas. Mas nosso tempo já está encerrando, para variar, né? Já está acabando. Então, eu gostaria só de deixar um recadinho. A live fica assim gravada. Ela fica aqui no nosso Instagram. Depois ela também vai para o nosso YouTube lá do Instituto Cíntia Chiarelli, tá? Eu gostaria de dizer para vocês que nós já temos 2 lives que foram feitas, um no dia 18 de julho, com o professor Christian Flash, falando sobre câncer e pulmões. Tá lá no nosso Insta. Aproveitem, tirem um tempinho, correm lá e aproveitem essa preciosidade de também estar com o Christian. Nós temos uma live do dia 25/7 com a Ciomara, a Cláudia e a Paula Ana, falando sobre câncer de mama e esse olhar biológico, né, essa escuta biológica, também está lá. Aproveitem essas lives, esses conteúdos, nós fazemos para vocês, para que vocês tenham a oportunidade de conhecer um pouco mais e melhor, se autoconhecer, se auto-observar, como foi aqui uma dos ensinamentos, vamos dizer aqui, da Tati, do Alexandre e da Natália. Tá? Essa live também ficará gravada e eu faço um convite ainda maior para vocês. Quem puder, quem está em São Paulo, quem está nos arredores de São Paulo, quem está em outros estados e tem condições e pode estar com a gente no dia 11 de setembro, Christian Flash, que é o criador dessa biodecodagem das doenças, esse novo paradigma, ele estará em São Paulo presencialmente conosco, falando sobre biodecodagem e câncer. Gente, eu recebi a apostila. Ele vai trazer muita coisa, ele vai trazer muito protocolo, ele vai trazer muita coisa diferenciada. Assim, quem puder, faz um esforço, vamos estar lá com a gente. Esse evento vai ser aberto a profissionais, né, e pessoas que desejam conhecer a biodecodagem também. Então, eu vou deixar aqui para vocês um presentinho nosso, ok? Aquelas pessoas que têm interesse em conhecer a biodecodagem, que querem estar com Christian Flash, e com estes aqui, e com a Ciomara que estava semana passada, com a Cláudia, com a Paula, e com tantos outros colegas que já estão na nossa formação e que estarão conosco, nosso presentinho hoje é de 20% de desconto sobre a inscrição. Esse desconto é para você correr agora no nosso direct e escrever lá, eu quero desconto. E os nossos consultores já vão entrar em contato com vocês. Nós estamos falando de um valor de 1.000 com desconto de 20% para pagamento em 2 vezes ou à vista. Isso a gente vai negociar com vocês. Então é um bom desconto. Aproveita, nós queremos muito que vocês possam estar conosco lá. Gente, o que eu falo para vocês? Que eu sou apaixonada por vocês? Isso vocês já sabem. E que é muito gostoso estar aqui. E eu aprendo sempre com vocês. É uma honra para mim tê-los na formação. E aproveitem, pessoal. Se vocês querem conversar mais, se vocês querem sessões, eles já podem atender também, como tantos outros que estão lá no nosso feed. Gratidão, Um beijo Cíntia. no coração de Tchau, vocês. pessoal. Foi lindo. Tchau, tchau. Foi muito lindo. Um Obrigada, beijo, obrigada, beijo. Natália. Obrigada, Alexandre. Obrigada, Tati. Obrigada, pessoal. Beijo, boa noite para vocês. A gente vai fazer uma foto. Pera lá, Fala aí. eu preciso tirar aqui esses comentários. Como que eu faço para tirar aqui? Pera lá. Não sei. Desativar os comentários. Pronto. Senão eu não consigo ver essa lindeza da Nath que tá ali. Quem que vai tirar um print pra gente? Vixe, A Tati sempre tira Deixa eu print. tirar. Mas tirar o se eu print, faço gente. isso, se eu fizer isso aqui, eu não consigo tirar print. procurar aqui na live pra ler o que eu faço no curso? Bora. Vamos lá. 3, 2, 1. Vou Tirei. Pronto? Obrigada, Natália. Beijo, Tati. Beijo, Natália. Beijo, Alexandre. Obrigada. Boa noite, bom descanso a vocês.